Muita gente acha que pegar um cronograma, fazer teoria, questões e revisão vai te passar no Enem. Isso pode até ser a base do seu estudo, mas isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa escondida que você pode fazer que faz sua nota disparar no Enem. E cada uma dessas coisas tem um potencial de aumentar sua nota em até 50 pontos a média geral. São coisas razoavelmente simples de serem implementadas e envolvem uma outra personalização do seu cronograma e da sua agenda. Então nesse vídeo eu vou detalhar essas 7 coisas, você vai tentar usar o máximo possível dessas 7 coisas que você conseguir e cada uma vai jogar um pouco a sua nota para cima a partir da base que você está construindo. E a primeira dessas mudanças tem a ver com os pesos da faculdade e do curso que você quer. Eu fiz um teste rápido aqui e no meu primeiro teste já deu para aumentar a minha nota geral em 50 pontos apenas mudando os pesos no curso que eu quero. E eu já vou te ensinar a checar esses pesos, mas por exemplo, eu peguei aqui o primeiro curso que apareceu, que foi Biotecnologia no Rio Grande do Sul, que tem os pesos diferentes de um para cada matéria. E olha que coisa doida. Se eu tirar 750 em Natureza e Matemática e 600 em Humanas e Linguagens, vai dar um cenário completamente diferente se eu tirar 750 em Linguagens e Humanas e 600 em Matemática e em Ciências da Natureza. E a diferença não é pequena, ela é muito grande, é de 50 pontos. E isso porque em algumas faculdades cada curso vai ter um peso diferente. No caso de biotecnologia, matemática e natureza valem mais. Então, se você tirar uma nota maior nessas matérias, a sua nota final na média ponderada vai ser muito maior. Então, compensa você ajustar a sua agenda semanal para estudar mais o que vale mais, porque a diferença é muito grande. E aí você pode fazer isso de duas formas. Você pode simplesmente pegar aquelas matérias que têm um peso maior, como nesse caso aqui, o peso de matemática e natureza é peso 3, você estuda dobrado, estuda o dobro do tempo que você estudaria as outras matérias. Então, por exemplo, se no mesmo dia você tem que estudar humanas e natureza, e você tem, sei lá, 9 horas para estudar os dois, você vai gastar 3 horas em humanas e 6 em natureza. Um outro jeito que você pode fazer é dobrar o número de vezes que você vai estudar aquilo durante a semana. Então vamos supor que você está vendo um bloco de geografia e um bloco de química por semana. Passa a ver 2 blocos de química. E os blocos de geografia, tenta juntar 2 blocos em apenas um bloco. E aí se você quiser checar o peso das faculdades para ver onde é possível fazer isso ou não, você vai pegar e digitar no Google Termo de Adesão SISU 2024 e a sigla da faculdade. Aí você vai entrar, vai ter o peso para cada curso, e você vai ver que varia muito para algumas faculdades, os pesos de um curso para outro. Se você quer um curso que valoriza muito mais natureza e matemática, você tem que estudar mais natureza e matemática. Então vamos lá, segunda coisa que você pode fazer para, com personalização, tentar dar um salto a mais na sua nota. Toda matéria do Enem, sem exceção, segue uma distribuição dos tópicos que caem na forma de regra de Pareto. Isso significa que alguns tópicos caem muito mais do que outros e você consegue construir um gráfico a partir disso. E o que esse gráfico quer dizer, que é a regra de Pareto em si, é que se você estudar apenas metade dos tópicos que caem, você vai estar aprendendo de 80% a 90% a matéria que cai no Enem. E aqui eu não estou falando para você não estudar os outros 50%, mas você precisa distribuir a sua energia de forma inteligente. Então, se você tem um tópico que cai muito e um tópico que cai pouco no mesmo dia, e você tem 8 horas para estudar, não vai gastar 4 horas e 4 horas. Gasta 6 horas e meia no tópico que cai muito e 1 hora e meia no tópico que quase não cai. E aí você precisa ir atrás desses rankings, eu vejo pelo menos 3 formas de você conseguir isso. Você pode simplesmente procurar no Google, que tem várias plataformas, às vezes até de graça, que você consegue ver quais tópicos caem mais ou menos no Enem. No meu ultra cronograma, aí você teria que adquirir, já tem o ranking para cada matéria, para todos os blocos do cronograma. E daqui a alguns meses eu vou fazer a nova versão do vídeo Desmontei o Enem, que aí eu vou explicar detalhadamente o que cai mais, o que cai menos no Enem, o que você precisa priorizar. Mas você pode ver o vídeo anterior, que é muito bom e quase tudo permanece igual era antigamente, a prova não mudou quase nada. Você também pode comprar o meu cronograma, e aí eu acho ele um pouco mais confiável do que achar qualquer fonte na internet, porque no meu cronograma você tem esse gráfico já construído para você, mas você também tem a relação de cada questão para cada bloco que eu usei para criar o cronograma e para criar os gráficos. Então vamos para a terceira personalização que você pode fazer para tentar dar esse salto, e tem a ver aqui com interpretação de texto, que até hoje é extremamente subestimado. Grande parte da prova do Enem é de interpretação. Só para você ter uma ideia, na prova de linguagens, por exemplo, toda questão é de interpretação e algumas das questões têm alguma matéria envolvida.
No geral pode ser de artes, às vezes é análise de poema, às vezes é linguística, às vezes é formação da língua portuguesa, e aí você vai ter um pouco de literatura e você vai ter menos ainda de gramática. Mas todas essas questões, além de você saber um pouco da matéria, você precisa interpretar bem, senão você não resolve a questão. Fora isso, 1/3 das questões de linguagens são puramente de interpretação de texto, e aí já não vai ter nenhuma outra matéria envolvida. Basta você ler bem, interpretar bem, para conseguir fazer a questão. E a prova de humanas não é muito diferente disso. Tem muita questão na prova de humanas que mesmo que você não saiba a matéria, se você ler direitinho o texto e a pergunta, você consegue resolver a questão. Então, a interpretação de texto é extremamente essencial para o Enem, não só para você acertar mais questão, até para você ler um pouco mais rapidamente e entender o que é pedido. Você pode até conhecer algumas pessoas que não estudaram quase nada de linguagens e humanas e mesmo assim tiveram uma nota boa no primeiro dia. Isso aconteceu porque a pessoa lê bem e interpreta bem. E aí você precisa pegar essa característica do Enem e colocar na sua rotina, personalizar o seu horário considerando isso. E aí a minha recomendação é: leia todo dia, pelo menos meia hora, no almoço, um pouco depois do almoço. E aí, na minha visão, tem 2 tipos de leitura que compensam. O primeiro tipo é leituras desafiadoras com um vocabulário similar à prova do Enem. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar na descrição, que é recomendação de leitura para evoluir e interpretação propriamente dito. Então você não vai estar aprendendo nenhuma matéria, mas você vai estar aprendendo a ler coisas mais difíceis, vai estar treinando a ler um pouco mais rápido. Então esse é um tipo de leitura que ajuda muito. O outro tipo de leitura é só para você manter o hábito da leitura. Você pega textos de natureza, por exemplo, para enquanto você lê, você está aprendendo outra matéria. E aqui eu estou falando de livros não acadêmicos, que tem que ser uma leitura mais fluida. E aí, recentemente, eu fiz um vídeo recomendando vários livros de natureza que você aprende se divertindo, que você passa a entender como funciona a mesma natureza. Eu vou deixar também na descrição. E tem os contos do canal, que eu tento ensinar a matéria de forma lúdica. Então é um bom passatempo aí para no almoço você pegar um conto e ler um conto. Então eu vou deixar 10 contos de graça também na descrição. E para quem é membro Lumber Plus do canal, tem 30 contos que eu escrevi explicando algumas matérias do Enem. E aí você pode ler os contos de graça e analisar se compensa virar membro Lumber Plus para pegar os outros 20 contos que eu nunca distribuí de graça. Então vamos para a quarta coisa importante para você tentar fazer esse salto na sua nota. E agora tem a ver com redação. Redação vale muito no Enem, principalmente para as faculdades que têm a média simples, ou seja, não tem os pesos, porque redação tem uma nota máxima de 1000. As outras matérias chegam até 700, 800. Então, matemática você pode chegar eventualmente a 900, natureza fica em torno de 800, e humanas e linguagens fica em torno de 700, 750. Então, redação naturalmente já vale mais que as outras. Você tirar 1000 em redação, aumenta muito a sua nota, então você tem que ter um foco grande em redação. E aí você precisa começar a fazer pelo menos uma redação por semana, chegando mais perto do Enem, faltando uns 2 meses. Eu recomendo que você faça 2 redações por semana, e nas 2 últimas semanas antes do Enem, talvez até 3 redações por semana, porque você precisa ficar craque em redação, você precisa fazer ela rapidamente, você precisa seguir o tema muito bem seguido para não perder por desvio do tema. Então você precisa dar um jeito nesse tempo que falta para o Enem de chegar no dia da prova confiante e conseguir fazer, de certa forma, um pouco mais rápido que o normal para você ter mais tempo nas outras matérias. E uma segunda coisa que vale a pena ser falada de redação é algo meio chocante até para mim, que eu fiz uma pesquisa no começo do ano perguntando como as pessoas foram em redação e quantas pessoas usaram redação Coringa e como as pessoas que usaram redação Coringa foram em relação às que não usaram. E aí muita gente está usando redação Coringa, chegou perto de 30% o tanto de gente que usou redação Coringa, e as pessoas que usaram redação Coringa tiveram uma nota na média mais alta que as não usaram. Então eu não estou falando aqui para você usar redação Coringa, mas eu estou falando aqui que você precisa conhecer a redação Coringa, ter na manga alguma redação para uma emergência, e até tentar fazer sua própria redação Coringa como parte do seu treinamento para ficar um pouco mais
fluente em fazer redação. E aí eu tenho um vídeo e eu vou colocar na descrição, que é um vídeo dissecando uma redação nota 1000 para você ver o que é preciso para subir sua nota. E até o final do ano, antes do Enem, eu ainda vou fazer algum vídeo sobre redação coringa. Muito provavelmente eu vou fazer minha própria redação coringa e compartilhar com vocês, e eu vou usar ela no Enem para fazer um teste. Então são essas duas coisas de redação que eu acho que você precisa ter em mente. A primeira é, começa a fazer redação toda semana e vai aumentando o número de redações até o Enem, para quando você chegar no dia do Enem, você tá super confiante e rápido. E a outra é, dá uma pesquisada em redação coringa e tem alguma redação coringa na manga, caso tudo dê errado no dia do Enem, você ainda tem essa opção. E agora acho que já dá pra gente ir pra quinta personalização, e isso tem a ver com tempo de prova. Você precisa fazer a prova do Enem razoavelmente rápido para não chegar no final da prova com um monte de questão em branco e ter que chutar. Eu já ouvi de muita gente que deixou até 20, 15 questões em branco por falta de tempo. E isso é algo que você precisa começar a pensar como resolver agora. Uma das soluções para isso é ter uma boa estratégia de prova, e aí tem vários vídeos no canal sobre isso, eu vou colocar algum na descrição. Mas tem uma outra solução para isso, que envolve planejamento, envolve personalização. E aí a lógica é simples, apesar de ser de difícil execução, e óbvio, você vai precisar fazer isso e ter uma estratégia de prova para ter o melhor resultado possível, e isso sim pode dar um salto na sua nota. E a personalização é a seguinte, eu já falei em vários vídeos, e você já deve ter ouvido em vários canais, que é importante fazer muita e muita questão perto do Enem. E aí, qual que é o lance? Quando você vai para a prova do Enem, você vai ter que ficar sentado lá 4, 5 horas, fazendo questão, 90 questões, e no primeiro dia ainda tem a redação. Isso cansa muito. Na prática, o que acontece é que depois de 1 e 2 horas você já está muito cansado e o rendimento cai muito, você fica lento e acaba não conseguindo fazer a prova inteira. Um dos jeitos de chegar no dia do Enem e não ficar cansado é você simplesmente no seu dia a dia fazer mais questão do que você faz no dia do Enem. Então vamos supor que no mês anterior ao Enem, que é o mês que eu deixo para você deixar reservado, já ter terminado o cronograma e deixar reservado para fazer muita revisão e questão, você vai querer fazer toda a tarde cerca de 100 questões. E aí o seu corpo vai ficar habituado a ficar uma tarde inteira fazendo um monte de questão. Quando você chegar na prova do Enem e a prova é um pouco menor do que era o seu treinamento, passa a ser mais tranquilo fazer. Você já está acostumado com aquilo, não é uma novidade para você e seu corpo aguenta bem. Então já coloca aí na sua personalização, no seu planejamento, quando chegar no mês anterior ao Enem, você vai ter que fazer, sei lá, na manhã, um monte de revisão do que você já viu, porque provavelmente você já esqueceu muita coisa, e à tarde você vai ter que fazer uma bateria de questões, e o ideal é ser um pouco maior que a prova do Enem, porque se você aguenta tranquilamente fazer, sei lá, 110 questões em uma tarde, você na prova do Enem vai lidar muito bem com 90 questões. Então essa é uma personalização importante também, tem a ver com o tempo de prova. Vamos para a sexta personalização, e essa tem a ver com matemática. E matemática segue uma lógica parecida com redação, porque numa média simples é a que mais vale na sua nota, porque matemática tem um potencial de chegar em até 900 a nota, o que é muito maior que linguagens e humanas, por exemplo, e já faz uma diferença grande na média quando você somar tudo e dividir por 5. Então o ideal é que você fique bom em matemática, mas mais especificamente você precisa ficar bom em matemática básica, por vários motivos. Primeiro, não tem como resolver questões avançadas de matemática se você não for bom em matemática básica. Tem uma dependência muito grande. Por exemplo, você não faz logaritmo sem ser muito bom em potenciação e radiciação. Você não vai fazer probabilidade sem ser bom em estatística. Você não vai fazer bem equação de segundo grau sem ser bom em equação de primeiro grau. Então você precisa tirar da frente alguns tópicos um pouco mais fáceis de matemática, e em especial ficar muito bom neles. E aí tem alguns tópicos dentro de matemática básica que ainda são mais importantes, como sistemas, regra de 3 e porcentagem. Esses tópicos e a matemática básica em geral são grande parte da prova de matemática. Então se você for muito bom em matemática básica, você já consegue bem na prova mesmo sem saber análise combinatória, por exemplo, que cai no Enem, até cai bastante, mas cai menos do que matemática básica. E esses 3 tópicos que eu falei, eles abrangem até mais que a matemática. Então, por exemplo, eventualmente você tem que usar porcentagem para resolver uma questão de física. Eventualmente você precisa usar a regra de 3, na verdade nem eventualmente. Se for estequiometria, você sempre tem que usar a regra de 3 para resolver estequiometria. E sistemas tem uma questão de aprender a interpretar uma questão
e transformar num sistema. Várias questões de matemática não são puramente de sistemas, mas você precisa ser capaz de ler uma questão e transformar em algumas equações. E você aprende a fazer isso ficando bom em sistemas. Então você precisa ter em mente que matemática é importante, porque tem uma nota alta que só não supera a redação, e em especial matemática básica é essencial para grande parte da prova do dia 2, e você não consegue de jeito nenhum ir bem na prova de matemática sem ficar bom em matemática básica. E aí a minha sugestão é, faz o seu cronograma normalmente, mas pega um período do seu dia, sei lá, como se fosse meia hora, uma hora, e tenta gastar essa meia hora, uma hora em matemática básica, fora o cronograma. E aí, nesse período que você reservou, em vez de tentar ver um monte de matéria e fazer muita coisa de uma vez só, pega uma questão boa de matemática básica, uma questão de sistema que você tem dificuldade em ler o enunciado e resolver aquela questão, e gasta um tempo tentando fazer sozinho, pensando a respeito, não vai dar uma olhada e já checar o resultado. Tenta fazer mesmo que demore um pouco, e mesmo que você faça apenas uma ou duas questões no dia. Porque é muito difícil aprender matemática se você tenta aprender correndo. Quem já sabe fazer, faz um monte de questão correndo, aí tudo bem. Se você ainda não aprendeu a lógica da coisa, você precisa parar um momento e enfrentar aquilo devagar no seu ritmo para entender como funciona. Então, fora o cronograma, você já se garante para saber o básico pelo cronograma, você vai pegar meia horinha por dia ou 3 vezes por semana e tentar fazer uma questão devagar de matemática básica de um tema que você tem dificuldade. E se você chegar no dia do Enem muito bom em matemática básica, a prova vai ser muito mais tranquila, você vai ter um monte de questão de graça, as questões mais difíceis vão ficar mais fáceis e você não vai perder ponto à toa em física e química, porque não domina o basicão de matemática. E aí vamos para a última dica do vídeo, e aí a personalização não é tanto na sua rotina, mas mais no jeito de pensar em relação ao aprendizado. Uma coisa que eu vejo que as pessoas não fazem é, elas estão estudando uma matéria e aí surge uma dúvida. E elas continuam lendo e nunca tiram essa dúvida. Você tem celular e tem internet. Para de acumular dúvidas. Toda vez que você tiver uma dúvida, ou checa o que significa aquilo na hora, usa a internet, procura rapidinho. Ou anota para ver depois em outro período as coisas que você precisa tirar dúvida. Se você não tirar suas dúvidas ao longo do ano, dificilmente você vai melhorar. E se você tirar toda a dúvida ao longo do ano, essas dúvidas que você for tirando vão se transformando em conhecimento e vão acumulando. Só de tirar várias dúvidas durante o ano, você já está melhorando muito. Então coloca aí na sua rotina, tá estudando, surgiu uma dúvida? Ou para o estudo e tira aquela dúvida antes de continuar, ou anota numa tabelinha do lado, tirar essa dúvida depois do meu estudo. Você precisa resolver os seus problemas durante o ano e ir acumulando esses conhecimentos novos. Então você precisa tirar as suas dúvidas. Então eu falei 7 formas diferentes que você pode usar para dar um salto na sua nota, fora seguir o cronograma, fazer teoria, questão e revisão. E eu acho que todas têm um potencial de te ajudar bastante até, algumas delas até 50 pontos a mais na média. Então eu vou deixar aqui no final um vídeo recente que eu fiz de matemática básica. Então por hoje é isso. Obrigado.